Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e pessoal, a gente vai estar falando nessa nossa aula sobre a periodização da civilização romana, sobre características pertencentes a essa civilização, né? Vamos também fazer uma análise de certa forma, meio que de historiografia. O que significa isso? Buscar entender a história de uma maneira um pouco mais teórica do que a gente pensa que ela possa ter. Tá? A gente vai analisar recurso clássico que a gente tem da história, que é a linha do tempo. A gente vai perceber a importância que uma linha do tempo tem para que a gente consiga compreender a história. Tá? Apesar de que alguns historiadores, na faculdade, por exemplo, eu tinha professores que criticavam a utilização de linha do tempo para ensinar. Só que não tem como a gente, para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, não recorrer à linha do tempo. É um recurso excelente. Tá? Então, o que a gente vai falar nessa nossa aula de hoje, pessoal? Nós falaremos sobre a periodização da história romana e vamos recapitular alguns elementos importantes que você tem que dar sempre atenção a eles, tá? Por meio da realização de algumas atividades aqui que eu vou corrigir e fazer com vocês ao mesmo tempo, certo? Então vem aqui comigo, pessoal. Aqui nós temos a periodização da história romana. O que significa periodização, galera? Significa compreender e dividir uma civilização, a história de uma civilização, em alguns períodos. Tá? O que marca essa divisão? Presta atenção na linha do tempo que a gente tem aqui. 753 a.C. é quando nós temos a fundação de Roma e o início da monarquia. Temos todos esse decorrer e aqui a gente tem o ano de 1453. Tá? Como que a gente deve organizar, como que a gente deve compreender uma linha do tempo? Da seguinte maneira, isso é um recurso didático, tá? Você precisa compreender que as coisas elas não acontecem somente processualmente. Nós temos coisas muitas vezes que vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem o surgimento da República Romana no século 6 a.C., nós temos a democracia surgindo na Grécia com Clístenes. Tá? Então, são coisas que acontecem ao mesmo tempo. A gente ensina para vocês ela segmentada, dividida em algumas etapas, para facilitar a sua compreensão. Só que dentro da sua cachola aí você precisa reorganizar, rearranjar esses estudos e perceber que eles acontecem simultaneamente. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ter, em 753 a.C., a fundação da cidade de Roma, fundada lá pelos etruscos e pelos latinos, né? E aí no decorrer dessa história da monarquia romana, né, nós temos a fundação da monarquia que vai até 509 a.C., tá? Em 509 a.C. nós temos o último rei etrusco chamado Tarquínio o Soberbo, que vai ser retirado do poder pelos patrícios, que eram a elite dessa sociedade nessa época, tá? Após esse período, de 509 a 27 a.C., nós teremos o desenvolvimento da República. O que significa República? República vem de res publica, coisa pública, algo que é de todos os cidadãos, não de toda a população. Toma cuidado com isso. Tá? Então, de 509 a 27 a.C., nós temos o desenvolvimento dessa república. O final da República Romana vai ser marcado por 2 triunviratos. O que são triunviratos? Formas de governo em que você tinha 3 pessoas governando ao mesmo tempo. Volta aqui. Na monarquia, quem manda era um rei. Na república, quem mandava eram os cônsules. Esses cônsules eles eram eleitos, colocados no poder por um tempo limitado. Tá? Isso foi feito para que o poder não ficasse restrito a mãos de poucos e não se concentrasse o poder de maneira totalitária, ok? No final da República nós temos então o primeiro triunvirato e depois o segundo triunvirato. Tá? O segundo triunvirato acaba com o imperador surgindo, portanto, o primeiro imperador romano, que nós teremos aqui o Otávio Augusto no ano de 27 a.C. Nesse desenvolver todo aqui, um detalhe importante que eu esqueci de comentar. Não fica pensando que lá na civilização romana, por exemplo, ali no ano de 753, eles diziam, ano que vem vai ser o ano 752 a.C. Isso não existia, porque eles não sabiam da existência de Cristo. Isso é uma perspectiva que nós temos de hoje em dia. Tá? A gente tem que tomar cuidado com analisar o passado para não cometer o maior pecado que um historiador ou qualquer pessoa pode cometer ao analisar a história,
que é o anacronismo, é olhar o passado com os olhos do passado e não com os olhos que a gente tem para hoje. É entender que eles não sabiam do surgimento posteriormente de Jesus Cristo. Então, essa divisão que a gente vai ter aqui vai ser uma divisão proposta posteriormente pelos historiadores durante o período da Idade Média e da Idade Moderna, beleza? Que fique claro isso para vocês, né? Durante o Império Romano, nós temos, portanto, o surgimento do cristianismo, com todas as perseguições, e depois, no decorrer do Império Romano, além dessas perseguições, a gente vai perceber uma evolução do cristianismo, e o cristianismo transforma-se, depois vai ter a permissão do seu culto dentro do Império Romano, e por fim, nós teremos o cristianismo sendo transformado na religião oficial do Império Romano, tá? Temos ali alguns imperadores malucos durante o período do Império Romano, como por exemplo o Nero, né, que foi acusado lá de tacar fogo em Roma, e também o Calígula, tá? E aí o Império Romano vai se desenvolvendo até que chega o ano de 284. No ano de 284 nós temos a divisão do Império Romano em duas partes: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente também pode ser compreendido e chamado de Império Bizantino, porque a cidade que era a capital, que era Constantinopla, Constantinopla é a terra de Constantino, pode ser compreendida também e chamada como sendo Bizâncio, por isso Império Bizantino, beleza? E aí, quando nós tivemos aqui o fim, em 476, do Império Romano, acaba o Império Romano do Ocidente. Tá? O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, vai permanecer existindo por mais ou menos ali cerca de 1000 anos. A queda do Império Romano do Ocidente é tão importante, galera, que a gente considera essa queda aqui, ó, em 476 depois de Cristo, se não tem nada depois, você tem que entender que é depois de Cristo, essa queda do Império Romano vai marcar o fim da Idade Antiga e o início de um novo período da história, chamado Idade Média. E a Idade Média começa com o fim do Império Romano do Ocidente e acaba com o fim do Império Romano do Oriente. Vejam como que o Império Romano é uma civilização extremamente importante, certo? Aqui a gente teve então um panorama mais amplo, mais geral dessa sociedade romana. Então percebam, é uma civilização de mais de 1000 anos que a gente vai ter. O legado cultural que eles nos possibilitaram é enorme, gigantesco, certo? Vamos fazer aqui rapidinho algumas atividades aqui para você conseguir entender e aplicar parte dos seus conhecimentos sobre a civilização romana. Vamos lá. Descreva as características dos principais grupos sociais romanos. Por que a gente chama de grupos sociais e não de classes sociais? Porque a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia nós vivemos em uma sociedade dividida em classes. O que significa isso? O que faz você pertencer a uma classe ou outra? Grana. A quantidade de dinheiro que você tem. Se você tem bastante dinheiro, você está numa classe A. Se você tem pouco dinheiro, você está numa classe E, por exemplo. Se você conseguir mais dinheiro no decorrer da tua vida, você consegue mudar de classe social. Aqui, nós não tínhamos uma classe social. Um plebeu poderia se transformar em um patrício? Não. Um plebeu não poderia nem se casar com um patrício, certo? Então percebam, não é correto a gente utilizar a nomenclatura classe social, e sim camadas ou estruturas sociais, beleza? Então, quais eram os principais grupos sociais romanos que a gente vai ter nesse período aqui? Vem comigo. Patrícios, os descendentes dos paterfamilias, por isso patrícios. Daí que vem também aquela gíria, já não tão mais utilizada hoje em dia, que é a galera que fala assim, ah, aquela menina rica lá é uma patricinha. De onde vem essa ideia? De ser um patrício, tá? Então, os patrícios, eles eram os descendentes dos criadores das cidades, tá? Os descendentes diretos dos paterfamilias, e eles representavam a elite política e econômica da cidade de Roma, certo? Próxima camada social, próximo grupo social que a gente vai ter aqui, os clientes, que eles eram dependentes diretos dos patrícios. O que significa isso, pessoal? Os clientes, eles não tinham uma autonomia econômica, eles eram dependentes, a vida deles era relacionada diretamente com a vida de um patrício. Ele era extremamente relacionado, vivia muito próximo, era como se fossem os agregados dos patrícios, ok?
Depois temos aqui os plebeus, que realizavam diversos trabalhos, né? E quais as formas de escravidão que existiam em Roma, galera? Temos a escravidão por dívidas, né? Você fez um empréstimo com alguém, não conseguiu pagar essa dívida, você acabava se tornando escravo dessa pessoa. Ou você também vai ter, na maioria dos casos, a escravidão dos prisioneiros de guerra. Galera, na transição aqui do período republicano, da monarquia para a república, acontecem algumas mudanças jurídicas em Roma. E aí nós teremos o fim da escravidão por dívidas. Se acabou a escravidão por dívidas, restou apenas a escravidão dos prisioneiros de guerra. Graças a isso vai ocorrer a expansão romana. É por causa disso que Roma vai dominar toda a Península Itálica e todo o Mar Mediterrâneo, certo? Por causa da conquista de escravos, que é a próxima camada social que a gente vai ter aqui. Então, os escravizados, considerados propriedades dos seus senhores. Tá? Ele não tinha... O que significa ser um escravizado? É uma pessoa que não tem liberdade, que não tem direito de escolha. Ela é uma posse de alguém, ela é uma coisa. Tá? Então o dono dela poderia fazer o que bem entendesse com esse escravo. Ok? Vamos lá para mais uma questãozinha aqui para a gente ver. Como alguém era escravizado em Roma? Exatamente o que eu acabei de conversar com vocês, né? Podiam ser prisioneiros de guerra, estrangeiros, então você tem os romanos entrando em conflito com alguma outra civilização, como por exemplo os cartagineses. Quando os romanos dominam o nordeste da África, né, Cartago ficava naquela região, os cartagineses eles eram dominados e parte desses cartagineses era aprisionado e transformado posteriormente em escravo. Tá? E essa era a principal forma de escravidão. Não se esquece, Roma e Grécia são civilizações, são povos que vão ter como modo de produção o escravismo. Tá? Eles vão depender diretamente da escravidão para que a sua existência continue acontecendo. Ok? Podiam ser prisioneiros de guerra, estrangeiros ou romanos que contraíssem dívidas e não pudessem pagá-las. Como que poderia acontecer isso daqui? Eu vou te explicar. Imagina que você é um agricultor, você é um plebeu, e você emprestou dinheiro de um patrício. Falou, Patrício, empresta uma grana para mim aí, estou precisando melhorar minha plantação, quero produzir mais. Você vai lá, pega esse dinheiro do patrício. Só que o patrício fala, tá, mas o que você me dá como garantia? Ah, eu te dou as minhas terras e as minhas propriedades. Imagina que acontece o seguinte, esse plebeu que pegou dinheiro emprestado foi lá, investiu tudo certinho, montou uma fazenda maravilhosa. E acontece que dá uma tempestade e destrói toda a plantação desse plebeu. Esse plebeu vai conseguir pagar as dívidas com o patrício? Não. O que vai acontecer com ele então? Primeiro ele perde a propriedade da sua terra e posteriormente, se a posse da terra não for o suficiente para quitar a dívida, esse plebeu se transforma em escravo, se transforma em posse do patrício. Não apenas o plebeu, mas a sua família como um todo, certo? Beleza? E aqui, terceira questão, já coloquei com a resposta junto, não tem problema. Como os etruscos e gregos contribuíram para a formação da religiosidade romana? Vamos ver. Quais, então, as influências culturais que a gente vai ter dos etruscos e dos gregos dentro da civilização, dentro da cultura romana? Vejam, os cultos domésticos, né? A adoração aos antepassados que existiam dentro das casas dos romanos, a leitura de sinais e presságios, analisar a natureza, alguma coisa que está acontecendo como sendo um sinal dos deuses, certo? E os deuses gregos com nomes latinos. Esses são sinais e exemplos que a gente tem da apropriação que a cultura romana vai fazer da cultura dos etruscos e da cultura grega, representando que a cultura ela é sempre híbrida, misturando elementos de vários e diversos povos. Beleza, galera? Então, a gente fecha aqui essa nossa aula sobre Roma. Eu sou o professor Juliano, nos vemos nas próximas aulas. Tchau!